ponto atrás. Um ponto atrás de ser segundo. Não tem quarto. Não, mas o segundo lugar é 2 pontos de diferença, mal. Não, o Brasil de Pelotas está Pode ontem haver uma inversão matou ano a que pau. vem aí. Como? Uma troca, uma simples Não, eu troca. acho que deveria ficar 2 gaúchos na Série A. No caso, o Brasil de Pelotas e o nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? O colossal Grêmio, né? Mas tudo bem, eu respeito muito a dor. Mentira, não respeito, não. Não, a pergunta que alguém poderia responder, ligando aqui para o programa, quem será o goleiro reserva do Inter hoje contra o Fortaleza? É uma pergunta de calibre alto, é difícil. Essa resposta O é Muriel difícil. jogou bem ontem, né? O Muriel não está mais no Não, o Inter. Muriel jogou bem ontem lá no Joinville. Pegou uma bola que, olha, vou te contar, é goleiro do Joinville, goleiro titular do Joinville. Não, ele está no Bahia. Não é ele, quem é que está no Joinville? O Joinville é um outro goleiro. Não, é do Inter também. São 2 goleiros do Inter que estão emprestados. Tem um outro. Bom, o goleiro do Joinville, que é um empréstimo do Internacional, fez uma defesa ontem de deixar qualquer colorado com inveja. Mas é assim, quando o time está fraco, não dá. Ultimamente, qualquer coisa nos deixa com inveja, Rodrigo. Então, Vanderlei, vamos para a nossa foto então de hoje. E aí, gente, olha só que maravilha, Olha que hein? belo anúncio, né? Venha morar no centro. Estamos falando que ano é isso, Mauro? 57. Tem certeza, Paulo Daniel? Quase que absoluta. Eu fiz um trabalho com meus alunos de primeiro ano, hoje de ensino médio, esse ano com anúncios do 5 de abril de 1957. E entre esses anúncios Veja que estava exatamente esse aí. Aquele efeito elipsoide ali, que foi uma das primeiras coisas que o computador, quando entrou nas agências de propaganda... A primeira forma que o CorelDRAW conseguia executar, né? Exatamente. Ele está ali, né? E nem ninguém sonhava com o computador. Tu consegues lá na técnica, ler para nós o que está A escrito na gente parte de cima, né? A gente vai ler para ti aqui, ó. O primeiro arranha-céu de Novo Hamburgo. Sua oportunidade de morar no centro está no edifício Minuano. E tem reticências ali na segunda linha, se não me engano. Reticências. E embaixo ali tem uma descrição Depois, técnica. O que é não, daí nós vamos para a segunda foto. tem um Pode ir para a desenho, segunda foto, tem uma né, planta técnica ali, né? Na segunda nós temos modernos apartamentos. Olha só que maravilha. Olha só, DIT. Interessante Apartamentos que a planta está em perspectiva, né? Sim. de 13 e 4. Moderníssimo esse anúncio. Né? Apartamentos de 3 e 4 quartos, além de sala, cozinha, banheiro, sacada e área de serviço. Moderníssimo elevador de alta velocidade. Primoroso acabamento externo e interno. E aí a planta era com desenho, com tudo, né? Em 3D total. Rodrigo e o Mauro, que são Maiores detalhes, aí um erro grave, né? Maiores detalhes têm tamanho, Mauro? Não tem. É mais detalhes, né? Nem informações tem tamanho. Maiores detalhes e informações. Com os construtores e Mas incorporadores. esse é um erro que se comete até hoje, né? DIT, Trave e Companhia Limitada. Rodrigo e Mauro, que são publicitários. Uma análise é um anúncio bem técnico, né? Porque não tem nenhum apelo emocional. Não, mas tem, aí, não ó, tem seres aí humanos, tem um apelo né? nacional. Vamos pro próximo, então. Tem o do centro. olha né? só ali, ó. anúncio que não tem concorrente, né? Proximidade de lojas, certo. escritórios, restaurantes, bares, açougues. Junto aos cinemas, estação rodoviária e estação ferroviária. Olha só. 30 passos do cinema Lumière. No coração da cidade, perto de colégios e escolas para Oswaldo seus Cruz. filhos. Aquelas E daí figuras ali, aparecia, aquelas né? imagens de seres humanos que são um apelo mais humano, É um mais apelo mais sentimental, humano. né? Que legal de emoção. Excepcionais condições, apartamentos desde 500 mil cruzeiros. Em 60 mensalidades, preço fixo, sem qualquer reajuste, entrega em 18 meses. Que maravilha, hein? Repare para o endereço ali, o Frederico Mendes, telefone 138. 138. E a DIT Trave era a construtora top da cidade nessa época. Hein? E olhem como mudou, Fez muitas né? obras, né? Muitas obras. Né? Charrua, inclusive. E olhem como mudaram os anúncios, né? Ali fala no valor total do imóvel. Hoje se Isso. fala em parcelamento, né? Que é um valor menor, psicologicamente mais acessível, né? Que ano tu falaste que era o anúncio? 57. 57. Eu me lembro Vamos... que meu pai, quando comprou o apartamento no edifício Charrua, ele ficou muito abalado quando lá pelas folhas tantas lá, chamaram um negócio chamado reajuste. Ah, É mais ou menos assim como o condomínio também tem essa figura, né? É chamada de... Como é que faz o condomínio? Chamada extra de capital. Chamada extra. Chamada extra, né? Então ele ficou muito abalado com isso.
Tinha um valor. Eu gravei um valor na minha cabeça. Na verdade, eles usaram uma palavra infeliz, né? Esse reajuste, eles podiam ter usado uma palavra mais suave, né? Reajuste foi... Vamos para a próxima imagem. E essa é uma reportagem que o nosso amigo Martin Beren fez por ocasião dos 76 anos do aniversário de Novo Hamburgo, dia 5 de abril de 2003. A reportagem do jornal NH, reconstruindo um pouco dessa história, né? Lembrando que essas postagens anteriores, todas elas foram publicadas. Naquela época nós só tínhamos um jornal em Novo Hamburgo, né? Que era o jornal O 5 de Abril. Né? Nós não tínhamos muita Martin, noção, né? da distância que o céu tinha da Terra na época. Pode né? voltar para arranha-céu, né? Mas nem coceguinhas não faria no céu. né? Mas era um empreendimento moderno para a época, né? De uma Se tu olhar as esplendor, fotos do né? centro de Novo Hamburgo, é muito marcante. Eu trabalho também na Secretaria Rasgava de o Cultura. céu, né? Sobre Sim, essa sim. lógica, rasgava o céu realmente naquele momento. Né? E quebrava também a arquitetura germânica, vamos dizer assim, tradicional. Né? Um Tu prédio olhar mais- fotos aéreas de Novo Hamburgo, anos 40, 50, 60, tu tem como ponto de referência para localizar cronologicamente a foto, se ela não tiver data, exatamente isso. A Ascensão, 51, o Minuano, 57, o prédio do Novo Seguro, mais adiante. Então, tu consegue mapear essas fotos. Eu achei uma foto A São Luís, né? Em 51, Isso, né? exatamente. Da São Luís. Achei uma foto na biblioteca virtual do IBGE e é uma foto aérea. Até publiquei no grupo do Facebook, no Hamburgo Memórias, e me disseram que é uma foto do fotógrafo Breyer, lá de Hamburgo Velho, o pai do fotógrafo Breyer hoje, e que eu consegui localizar entre 51 e 57, porque já tem a Ascensão, mas não tem o edifício Minuano. São pontos de referência nesse sentido. A gente consegue, assim, contar um pedacinho da nossa história, recuperar um pouquinho dessa construção E logo, de vida logo desse depois do organismo, Minuano né? veio Charrua, né? Quer dizer, com o dinheiro que a Trave. Tite-Trave arrecadou com esse empreendimento, ela já reinvestiu e depois do Charrua, o Alvorada, né? Também. Ali na Bento. Ali na Bento. Belas estruturas, né, da modernidade. Paulo Daniel, agora eu vou te fazer a pergunta séria. Um dia que encerra talvez uma era, um dia para ficar na história, né? A dúvida é, como é que esse dia entra para a história, professor de história Paulo Daniel? Pois é, Rodrigo, eu não sou um historiador partidário da história do tempo presente, que é essa história mais analítica de agora, de uma análise mais dos fatos, porque a gente está sempre tomado de paixões. Mas eu não tenho dúvidas assim que o que aconteceu hoje no Brasil reforça a nossa tradição autoritária e antidemocrática. Se nós formos olhar, desde 1930, o Brasil teve apenas 5 presidentes que cumpriram os seus mandatos. 5 presidentes eleitos pelo voto democrático. Apenas 5. Onde é que tu achou todos esses números? Eu tenho isso. Juscelino Kubitschek? Juscelino Kubitschek, não. Começamos de 30, Eurico Gaspar Dutra, em 46, depois Certo. do Juscelino, e aí depois de Juscelino, percebam, depois de Juscelino, só Fernando Henrique Cardoso. Lula, 2 mandatos, e Dilma, 1 mandato. Ah, não, então tu está falando em mandatos, porque presidentes... Ah, não, é verdade, a Dilma no primeiro mandato. Desde 1930, só 5 presidentes. Só fomos contar por mandatos, são 9 mandatos. Fernando Henrique Cardoso e Lula, 2 mandatos cada um. Então isso reforça, assim, a nossa tradição antidemocrática. Está ali, está histórico isso. Alguma pessoa remontou no Facebook uma análise que talvez o primeiro golpe tenha sido lá aquela regência provisória, né? E o golpe de baixar a idade para ser o imperador. O golpe da maioridade do imperador. Que foi imperador aos 14 anos, né, Dom Pedro II. As barbas do imperador, né? O imperador tinha que ter barbas, o menino já tem barbas, o menino já Mas pode aí se a gente for olhar um pouco mais antigo do que isso, e aí eu não estou entrando na ênfase de que se foi este ou não foi um golpe, tá? Parece que aí pode até ter sido uma construção arquitetada, mas sob o ponto de vista histórico, o primeiro golpe lá atrás foi Dom Pedro I, que destituiu a Assembleia, 37? 23. 20, claro, 37. Destitui a Assembleia Constituinte, diz, não, eu vou fazer. Constituição e outorga é comigo. uma Constituição em 1824, prontinha.
ali, segundo, colocando o poder moderador, que era um poder que estava acima dos outros poderes. Ele meio que diz assim, não é uma Constituição inovadora, divide o poder em 4. Ele leu Montesquieu, Só que não, ele mas fez... está incompleto, isso aqui, vamos botar mais um. Ele fez uma interpretação muito particular. Ele fez né? uma interpretação muito particular do Montesquieu. Vamos colocar executivo, legislativo, judiciário e eu. O poder moderador, que é o poder do imperador. Mauro, o que tu viste no dia de hoje, Mauro? Eu vi Qual é a tua leitura histórica que não é do Daniel? A minha leitura é absolutamente inversa dele. Como eu conheço muito pouco Tu te sente história, libertado? eu me sinto aliviado, né? É. Eu acho que o Temer, por menos que seja a nossa escolha pessoal, ele vai ter 2 anos e 4 meses para fazer muitas coisas boas. E eu não sei se ele está exatamente há 6 meses como governador, Maio, como né? presidente interino. Maio. Junho, julho. Nós São falamos em 100 dias agora. 4 meses. Dia então. 15, 16, ele fez 100 dias. Né? Então, eu Aliás, acho dia que ele vai 25. ter um tempo muito bom. Já está indo amanhã para a China, né? O que eu acho muito interessante. E realmente é interessante que ele fosse como presidente laureado, vamos chamar assim, né? Porque chegar lá como... eu sou o cara que está provisório. Alguém chama o interino para representar lá. Interino e tal. E concordo com ele que o Brasil vem numa sequência, o PMDB, que é interessante esse partido, né? Eles preferem o cargo de vice sempre, né? O PMDB já teve 3 presidentes da República sem ter ganhado uma eleição. É um fenômeno. Isso em 30 anos. Isso é um fenômeno, é uma coisa que... Não tem paridade no mundo, eu acho isso. Não existe nada parecido com o PMDB. Vamos no lembrar mundo. quem são os caras. José Sarney, que de PMDB não tinha nada lá no começo. Sim, é o cara que saiu do PDS, era presidente do PDS e sai do Itamar PDS. Franco, que as 2 coisas mais marcantes que ele fez foi a volta do Fusca e a exibição... A Miriam, né? Lilian Da Ramos. calcinha, A né? Miriam. Não, se Lilian fosse da Ramos. calcinha Lilian não era Ramos. nada. É que não tinha calcinha, Foi né? a exibição da própria mesmo. Não tinha Exatamente. calcinha. Não tinha calcinha. Dos Aquela- ramos de Lilian. Eu achei bonita aquela foto. Eu também achei bacana. Mas, Fernando Marco, essa é a melhor intervenção para o programa nesse momento. Fala tu o que tu enxergou hoje, Fernando. Olha, hoje para mim, eu já falei isso na segunda-feira e vou repetir. Eu sempre me reporto à minha mãe, a dona Silvia, com 11 anos de idade, em agosto de 1954, chorando a morte do Getúlio. Aliás, um país inteiro em comoção pela morte de um grande estadista que foi Getúlio Vargas. Esse ano, e dado toda essa situação de desgaste da Dilma, a partir de toda uma armação midiática, junto com as forças mais retrógradas, mais conservadoras do país. E aí tem um adendo que eu faço à bancada evangélica, que também teve participação nesse festival macabro de atentado pusilânime à democracia, né, que é a participação também, e é uma coisa que eu me envergonho muito de ter sido evangélico, sabe? Mas a bancada evangélica cumpriu o seu papel clientelista, né? E se tem um medo muito grande que o Brasil se torne cada vez mais uma nação conservadora, que não preserva os direitos das minorias, que não preserva os direitos das mulheres, uma nação homofóbica, misógina, né, que descarta as minorias. É isso que eu estou sentindo agora, né, num primeiro momento. Eu sei que, se eu fosse falar tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou sentindo agora, eu teria que ter um programa inteiro para... Quero fazer uma pergunta difícil para ti. Sim, sim. Por que o PT e a chamada bancada evangélica, num reducionismo brutal, vamos chamar assim, Sim. os evangélicos no Brasil, que somam entre 40 e 50 milhões de brasileiros, Não sei se dá tanto. porque os dois são ambos contra a Rede Globo e não se conversam entre si? Não, Acaba mas, essa pauta aí, mas né? assim, ó, quando eu falo bancada evangélica, eu não estou me referindo aos evangélicos. Eu não estou me referindo às forças progressistas da igreja evangélica. Tu entende? Mas tu disseste que Eu estou me referindo à bancada evangélica, que representa lá um pensamento retrógrado conservador, que nada tem a ver com a vida de Jesus. Isso tem que se deixar bem claro, porque eles partem de uma filosofia chamada teologia da prosperidade, que é antagônica à visão de Jesus. Jesus não veio trazer essa visão para o mundo, pelo Então, contrário, também é importante ele veio se distinguir aproximar.
o evangélico do tradicional, Não, né? não. O luterano, Mas o eu tô me pentecostal e este que tu está falando, que é o neopentecostal. Não, mas eu estou me referindo à bancada evangélica, que na realidade, assim, ó, existe uma questão de corporativismo ali, porque quando é evangélico parece que todo mundo é ovelha, e aí tem muito lobo misturado, né? Então, assim, ó, eu nesse momento, eu fico muito triste pela cena dantesca que foi vislumbrada nesses dias aí, a fala ribotrílica da Janaína Pascoal, porque aquela mulher está na cara que a mulher é uma desequilibrada, até porque ela sustentou uma coisa insustentável. Ninguém conseguiu comprovar ou provar qual o crime que a Dilma cometeu. Então fizeram um monte de peripécias e pantomimas jurídicas para tentar convencer a eles mesmos, porque nem os senadores estavam convencidos de que aquilo ali teve algum crime que a presidenta Dilma teria cometido. Miguel Reale Júnior. Próprio Miguel Reale Miguel Júnior. Reale, né? Pessoas acima de qualquer suspeita, na minha convicção, no meu estudo do direito, tá? Agora, Evandro, a dona Janaína, esta, dá medo o cara dela, né? É a gaúcha aqui de Porto Alegre, tudo certo, mas aí vamos deixar de lado o corporativismo. Vocês já viram uma montagem que tem da Janaína com uma música do Iron Maiden? Sim. Como é que tu tá enxergando tudo isso? Bom, primeiro, a gente não pode esperar que uma pessoa tenha todas as capacidades. Ela não pode ser uma excelente jurista, estudiosa e também querer que seja carismática, etc. Então, Mas tu acha que foi sincero o discurso dela, da Dilma, dizendo, pelos teus netos, a senhora, me desculpe e tal? Dá para confiar nesse discurso? Bom, realmente não sei se foi armado. Não vamos avaliar, não vamos por esse caminho aí, né? Bom, mas independente disso, temos uma questão política e temos uma questão social. Tá? Se pensarmos na questão política, realmente eu acredito que houve transgressões à Constituição e por isso que a presidenta, né, foi cassada. Isso já é uma transgressão, né? Mas existe a questão de gestão. Em qualquer empresa privada, se tem um gestor que não cumpre com o seu papel, ele vai ser substituído. E realmente a equipe que estava lá, então não é só a Dilma ali, a equipe que estava lá não estava conseguindo melhorar a situação do país. Ao contrário, o Brasil é um dos poucos países que está numa crise, né, no cenário mundial, certo? Então, realmente, deveria ser trocada essa gestora, independente da questão política, dos erros jurídicos que ela cometeu, dos erros constitucionais, deve ser trocado. Então, agora, meu voto é vamos acreditar no Temer. E como eu disse, né, depois de um tempo, se ele não efetivar, não mostrar resultado como gestor, realmente temos que ir para a rua novamente. Dilma 2018. O que é uma coisa que não vai isso acontecer, aí né, Evandro? Uma coisa que não vai acontecer. Vamos para a rua. Quem vai para a rua? E esse pessoal que foi chamado pelo Movimento Brasil Livre, que foi financiado pelo PSDB, não, sabe? Não. O Fernando Marquinhos vai para a rua é o cara que falta 3 dias ao trabalho. Ele vai para a rua fatalmente. Não falta 3 dias ao trabalho. Não, a gente faz muita manifestação fim de semana. Como assim? O Mauro está falando outra coisa. Esse Como cara assim? vai ser demitido, entendeu? Quem vai para a rua. Como assim? É quem falta 3 dias no trabalho. Ele vai despedido, então. Ô, Fernando... Não, mas essa lógica, assim, na iniciativa privada é uma coisa, tu entende? Uma presidenta da República eleita com 55 milhões e meio de votos. Não interessa o número de votos, nós temos que trabalhar com gestão pública. Ela não é uma boa gestora pública. Mas aí, Evandro, aí tu pisa em cima da Constituição, tu rasga qualquer possibilidade de democracia. Aí eu tenho até medo de conversar contigo, daqui a pouco tu decide que eu não estou apto para estar nessa bancada. Senão o Fernando tem que sair e acabou, saiu. Aí tu faz uma manifestação aqui na frente, bota um monte de gente de camiseta amarela a gente vai fazer e chuta a bunda do Fernando Marcos. Não é só assim, uma coisa, pelo Fernando. amor de Deus. Só uma coisa, Fernando. Eu compreendo o pensamento do Evandro na seguinte perspectiva, Evandro. Se nós tivéssemos um sistema parlamentarista, isso juridicamente seria possível. É isso, um primeiro-ministro é um chefe de governo, o presidente seria um chefe de Estado. Nós somos presidencialistas, já teve um plebiscito lá nos anos 90, monarquia, parlamentarismo, presidencialismo, nós somos uma república presidencialista. Incrivelmente, né? Todos os grandes políticos da época fizeram campanha pelo parlamentarismo e o povo escolheu o presidente. Exatamente. E também é por isso que o presidente lamenta muito quando é destituído, né? Haja visto o pronunciamento do Collor hoje e em outras ocasiões, né? O Collor perdoou, mas nunca esqueceu. Jesus. Né? Ele tem aquela ferida aberta sangrando, né? Mas eu me preocupo muito, Mauro, e essa é a pergunta que eu gostaria de fazer a todos vocês agora.
Eu também acho que o presidente precisa ser trocado diante de um grave erro, né? de um conjunto de erros gravíssimos. Aí eu não quero entrar no mérito, eu particularmente, se foi ou não foi um conjunto de erros gravíssimos. Mas o grande problema que me parece que a gente presenciou nesse país, nesse momento, nos últimos 9 meses, 10 meses, foi a chantagem. Exato. A gente está à mercê, e isso a gente precisa ter consciência, né, telespectador, de que independente de querer que a Dilma saia ou não, grande parte dos brasileiros, eu acredito que a maioria, inclusive, queria que ela saísse. Então, talvez isso pudesse até ser, pudesse a cada 2 anos ter um plebiscito para saber, continua ou troca? Daí troca, então vamos fazer uma nova eleição. Bom, sei lá, já tivemos ideias assim, já tivemos essa realidade em outros países, né? Bueno, o grande problema é essa construção desse tal de presidencialismo de coalizão, que é um nome bonito para dizer toma lá da cá, vale tudo, falcatruagem na política, que esse presidencialismo de coalizão, e isso nós estamos falando do sistema de um presidencialismo, mas para todas as esferas da República isso vale, o governador está na mão da sua Assembleia, o prefeito está na mão da sua Câmara de Vereadores, né? É só querer, é só não andar na linha, é só não ser coerente ou complacente com o que é interessante para os seus vereadores, para os seus deputados estaduais e federais, que os caras dizem assim, não, só um pouquinho, vai para casa. Se o Cunha não tivesse sido enfrentado pela presidente Dilma, por aqueles 3 deputados do PT, provavelmente a gente hoje estaria discutindo um novo pedido de impeachment. Não mais aquele lá, ou ele estaria com aquele lá na gaveta ainda. Vocês acreditam que esses votos que o PMDB teria dado na segunda fase da votação, com perdão da redundância, né, para tentar salvar o Cunha ali adiante, vão ter resultado, de fato? Porque o pessoal que votou contra a Dilma, pelo impeachment, não contava com esses votos. O PMDB pegou de surpresa o PSDB com essa manobra de última hora do Renan Calheiros, que visa liberar o Cunha para os seus direitos políticos também, né? Evidentemente. Mas vocês acham que isso vai funcionar? Que na hora do Cunha lá eles vão dizer assim, não, Mauro, ele vai ser destituído, mas ele vai poder concorrer. Me parece que o problema não é esse em si, o problema é todo mais que está por trás. Não me preocupa, o Cunha eu acho que vai ser o boi de piranha do nosso Congresso. O problema é que, diante da Operação Lava Jato, que todo mundo esqueceu, a Globo já não fala mais nisso. Nessa expressão. A Globo não fala, ninguém mais fala. A Globo pauta o Brasil há 40 anos, vamos combinar. Tchê, depois disso, tem algumas centenas de políticos aqui de Novo Hamburgo, de Porto Alegre, aqui de Sapiranga, aqui de São Leopoldo, que foram citados, que estão tranquilos em casa. É uma questão de desperdício de energia, tá? Uma energia vital, uma energia foco. Os governantes, em vez de se preocuparem, se especializarem em ser bons gestores, eles têm que se especializar em ser bons políticos. Então tem uma energia enorme desperdiçada em política e o Brasil precisando de gestão para avançar. Mas aí, Evandro, em política tu quer dizer em acochambre. A política nesse tipo, porque existe a política. Porque a boa política ela interessa para todos nós, né? Nesse sentido, Ulisses diz uma análise que eu achei perfeita a respeito do PMDB, desse fenômeno que a gente falou. Dizia o seguinte, o PMDB sequestrou a República a partir dos parlamentos, tá? Todos os parlamentos. A Câmara de Vereadores, Assembleias Estaduais, o Congresso Federal, as 2 câmaras do Congresso Federal, o Senado e a Câmara de Deputados. Se a gente for analisar metade dos anos 80, depois do Sarney, o PMDB, as eleições para presidente foram pífias. As votações Qual é a expressão que tu usaste? Pífias. Bonito, né? Não, né? Achou que falou pífero? Não, olha, poderia ser mais ou menos que nem o pífero. Fora pífero. Fica pífero. Fora. Mas assim, tá se nós analisarmos a votação do Orestes Quércia, vergonhosa. A do coitado do Ulisses Guimarães, as 2 eleições, ele concorreu em 2, né? Eu me lembro dele em 89. E em 92 ele morreu. É verdade. Eu acho que foi em 94 que o Quércia concorreu. Isso. Mas foram terríveis. Uma figura que não existe aqui no Brasil é a do Capitão Nascimento, pede para sair, né? É. Veja que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, quando
deu com os burros na água na história do euro, aí, né? Na unificação da moeda. Exit. Ele pediu para sair, né? Nós vimos também aquele Mas ministro, o parlamentarismo tem disso, né? É isso, mas o nós vimos parlamentarismo aquele tem disso. ministro lá oriental, não sei se era coreano ou japonês, que foi para a televisão e disse: chorando aos prantos. E a fila anda, né? E disse: eu estou saindo fora porque eu mereço. Né? Mas só para terminar, e o PMDB pega e investe nas câmaras de representantes, nas câmaras de vereadores, nas assembleias estaduais e na Câmara Federal, e termina sendo a principal moeda de troca para toda a política nacional. Não se governa no país sem o PMDB. Tu não governa Novo Hamburgo direito sem o PMDB, tu não governa o estado do Rio Grande do Sul, tu não governa nenhum ente federativo hoje sem o PMDB. O PMDB hoje sequestrou a República. Sequestrou. A República hoje está na mão do PMDB. Paulo Daniel, eu sinto muito, mas a gente vai ter que cortar esse bloco e a gente está encerrando já o programa de hoje. A gente vai para o nosso ponto final ainda. É isso, eu sabia que a gente estava falando de um monte de coisas e chegava no assunto mais importante do dia, faltar tempo. Isso que a gente não falou dessa menina, né, que foi pega aqui na escola de Novo Hamburgo com uma submetralhadora na bolsa. Surreal, né? Artesanal. A gente não falou, a gente falou antes do William da Fátima, um assunto muito importante, né? E o Mauro, preciso te dizer que o Mr. Catra, ele disse que fez graça com a separação do Bonner da Fátima. Agora deixa que o papai assume. Isso é capa do importante veículo do nosso Rio Grande do Sul. Mais patético que isso foi um especial que eu assisti nesse fim de semana do vovô Caetano Veloso com o Mr. Catra. Tipo assim, eu faço qualquer negócio para me manter. Ele já cantou com a Anitta, Mr. Catra, tá bom, né? Quase o Mozart tocando Eguinha Pocotó, não é? É mais ou menos aquela coisa assim. O assunto do momento. E sabe de uma coisa? Eu sinto isso um pouco no Chico Buarque também. Quem acompanha o Chico no Instagram, por exemplo, vê que ele publica, ele posta, ele tem uma assessoria que faz isso, obviamente, né? Ele publica todos os dias, ele é um grande poeta, né? Mais até do que grande músico. Todos os dias ele está publicando uma letra, uma seção de uma letra dele, uma frase dele, né? E acho que também essa aproximação, que eu julgo demasiado, eu acho que o lugar de artista não é lugar ao lado do Lula, nem da Dilma, isso não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não tem que estar lá, sabe? Eu acho que ele não tem que ir lá, porque isso me confunde um pouco a cabeça, assim. Eu, cada dia que passa, eu amo mais Chico Buarque, Mauro. E aí, o assunto do momento, segundo lugar no Trending Topics no mundo no Twitter, primeiro é a nossa discussão aqui da Vale TV, que o pessoal está repercutindo, o segundo é o Luiz Melo estreando na novela da Globo como chinesinho, como oriental. Isso que não está colando esse é um negócio impressionante. É um momento, a instantaneidade do nosso Luiz Melo, grande ator. Não lembro. Puxando ele. Tá, mas não teria de uma... nome eu não conheço, de nome eu não sim. conheço. Olha, aí entra naquele... Ele fez a missão. Entra naquele mesmo princípio da propaganda, aquela da menina sem o braço lá. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já.